Nossa quinta aula está acabando. Passa rápido, né? Então, na aulinha de hoje, deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa lá no grupo. O pessoal tá mudo mesmo. A Maria Adélia também hoje não vai poder estar online. E quem mais falou? Camila. Então, vamos começar, que a gente já está passando até do horário. Então, para começar, hoje nossa aulinha vamos sempre falar sobre as práticas da semana, né? Da semana 4. Foi movimento, os desafios, né? De fazer o mindfulness, as práticas em movimento, bem diferente, né? Do que a gente está acostumado. Benefícios da autocompaixão. Hoje a aula é exclusivamente sobre autocompaixão e compaixão, né? E as práticas voltadas para a autocompaixão, que é a bondade amorosa para adultos e crianças. Então, a gente vai entender o que é a autocompaixão, né? Os benefícios, vamos fazer a prática da bondade amorosa, a partilha investigativa sobre essa prática, e a adaptação da prática para as crianças. E os nossos deveres de casa para essa nossa penúltima aula, tá bom? Então, vamos lá. Práticas da semana passada. As práticas informais, né? Que era fazer uma caminhada mindful durante o seu dia, escolher lá um percurso, né? Da sua rotina. O desafio foi ficar 24 horas sem reclamar, não sei se vocês se lembraram disso, porque eu esqueci de colocar o lembrete para vocês, né? No grupo. Então, a gente falou na aula, mas eu acabei não mandando esse lembrete. E a gente precisa ser lembrado disso, né, gente? Como precisamos, né? Enfim, é desafiador para todo mundo não reclamar. As práticas formais, eu pedi para vocês escolherem 3 dessas nossas 4 práticas, né, que tivemos até agora. Aí ficou livre para vocês escolherem. E as práticas das crianças, vocês conseguiram assistir lá na plataforma, né, os videozinhos, também tudo sobre movimento, aqueles movimentos que a gente fez do braços de balão, da bola do Senhor Estranho, tudo isso tem lá gravadinho para vocês. E a prática da Floresta Encantada, que é muito legal, que é as marchas dos bichos, né, em câmera lenta. Gente, depois eu revendo essa gravação, porque tem 2 anos, né, que eu gravei com ela. Aí, toda vez que eu vou dar o treinamento, eu revejo. E essa, eu acho que não sei se eu não tinha tempo que eu não vi, eu ri tanto, mas eu ri tanto comigo. Eu falei, gente, eu sou uma palhaça, né? Eu entro na das crianças e o Enzo adora, né? Eu fiquei mostrando para ele. Ele, mamãe, que engraçado a gente fazendo isso. Eu e ele se divertindo, rindo das nossas próprias caras, fazendo a prática. Então, vamos lá. Quem quer começar a falar um pouquinho de como é que foi as práticas da semana? Eu fiz com o B, a prática sensorial, não tinha feito na outra semana. Ele gostou, a beça, achou super legal. E como era com ele, eu tinha que ficar interagindo, né? Então, assim, eu escutava e a gente escutava e eu falava, então tá, então agora escolhe, não sei o quê, tal, escolhe 5 objetos, dá uma olhada, não sei o quê. E aí ele, no meio da prática, ele falou, para isso aí. Aí eu parei, ele falou, mas para que a gente está fazendo isso mesmo? Não falei que eles queriam saber, que eles têm interesse em entender por que está fazendo aquilo, que é importante a gente saber explicar? Exatamente. Aí me puxou de volta, assim, opa, faltou. E aí eu falei, para a gente aprender a concentrar isso, porque ele usa medicação, né? Uhum. E aí eu falo para ele assim, quem sabe se a gente fizer esse treinamento da nossa mente bastante, você não consegue tomar menos medicação ou largar a medicação e treinar né, a sua própria concentração, independentemente de qualquer ajuda, né? E
a outra que aí no outro dia eu fiz com ele a prática do movimento, que também foi excelente. Ah, que Foi bom. excelente. Foi Você estava tendo excelente. desafios, né, de ver uma prática que fosse interessante para ele, né? As adaptações, a gente conversou bastante na última aula. Que bom que deu certo, que está dando certo. Exatamente. E, e aí eu queria ter feito o body scan com ele, e eu estava cobrindo as férias da minha professora de yoga, e as aulas eram à noite e de manhã cedo. Então, assim, eu estava morta, Uhum. porque eu estava dando muita aula à noite, e aí eu não chegava a tempo de fazer com ele. Mas agora que a gente vai sair de férias e vai ficar todo mundo no mesmo quarto, eu vou fazer assim, e a gente vai estar no meio da floresta, Ai, que entendeu? delícia! A gente vai para o Pantanal. Então, aí eu vou fazer uma coisa conjunta. Mas levando para um possível trabalho, né? Que o meu objetivo é exatamente investigar para trabalhar com isso na escola, né? Uhum, legal. Ou pelo menos oferecer isso, né? Sim, você Quer dizer, falou que já até mencionou lá na escola que eles estão bem abertos, né? Bem interessante. então, eu fico curiosa para saber como é que eu vou extrapolar isso para uma turma, né? Eu imagino que seja muito, muito desafiador. Mas assim, é desafiador, sim, trabalhar com crianças, ainda mais turmas, né? Muitas crianças, muitas questões, muitas situações a se lidar. Mas, assim, o importante é você ter o suporte, né, da professora regente, da assistente, quando é educação infantil, sempre tem, né, assistente, enfim. Claro que depende da realidade da escola. Escola pública, muitas vezes não tem, né? Uma professora assistente, mal tem a professora regente. Aqui no Rio, sim, a gente tem muitos desafios, né? Mais até do que no interior. Mas, né, idealmente, nas escolas particulares, né, existem sempre a professora regente, a assistente, e elas sabem lidar bem com a turma e te dão esse suporte. Então, assim, tenta ir com mente de principiante, não ir com né, pensamentos, ai, será que eu vou conseguir? Com medo, Não, a minha mente vai ser de principiante mesmo, porque eu serei isso mesmo, né? Na verdade, não preciso nem fazer muita força, né? Isso aí, vai aberta a experiência, né? Vai com um mindset de que vai dar tudo certo. Você tem tudo que precisa para fazer dar certo, e é o que as crianças precisam, a verdade é essa, as crianças estão precisando muito. Então, vai com esse intuito: olha, eu vou dar uma coisa que é muito bacana, ferramentas muito bacanas, porque elas precisam, e vai dar tudo certo. Porque a nossa mente, ela tem, né, esse poder, quando a gente estabelece um mindset positivo, né? Eu faço muito isso antes de entrar nas salas de aula, antes de chegar na escola, saindo no carro ainda, eu paro, respiro, imagino como vai ser a aulinha, imagino tudo dando certo, imagino as crianças que eu conheço que são mais agitadas, tranquilas, participativas e tal. E assim, quando eu faço isso com calma e com o coração mesmo, dá certo. Quando eu chego em cima da hora, quando não dá tempo de parar, de respirar, de fazer esse trabalho mental antes de entrar na escola, às vezes não dá tempo. Aí é o dia que é mais agitado, né? Porque a gente chega agitada, a gente chega na correria, a gente chega, né? E aí isso transborda para as crianças. É impressionante. Então, é muito importante o nosso mindset quando a gente estiver, né, passando isso para eles. Uma dúvida, acho que eu não sei se eu já perguntei na última aula, mas é porque eu estou bem esquecida. É, essa prática de mindfulness é uma prática que vem depois da prática de asanas, ou você vai para uma turma só para a meditação? Não, né? Não, nas escolas, eu dou aula de yoga educativa e mindfulness educacional. Então, dentro da etapa de aula,
essa etapa de concentração, né, de prática de mindfulness, vai sempre no final, antes do relaxamento ou depois do relaxamento. Mas depois do relaxamento, muitas crianças dormem, têm dificuldade de acordar, então eu busco fazer antes do relaxamento. As práticas mais curtas, na verdade, eu faço sempre na abertura da aula, eu faço sempre uma prática de respiração, né? Antes de cantar, né? Eu canto sempre uma musiquinha, não entoo mantras, mas eu sempre canto uma musiquinha, falando da yoga, que a yoga faz bem, para mim e para você também, namastê e tal. Então, eu sempre faço uma prática de respiração no início, e a musiquinha, e a gente começa a prática de asanas, né? Dentro da etapa da aula, alongamento, aquecimento, depois etapa de asanas, mais uma etapa de prática de mindfulness, que aí pode ser de movimento. Eu faço muito body scan com eles no relaxamento final, entendeu? Então, assim, 80% das vezes nas aulas eu faço o body scan na hora do relaxamento. Então, respiração no início, body scan no final, e às vezes eu trago uma prática diferente, eu trago prática de respiração usando pote da calma, usando mandala. Não fiz mandala com vocês, né, gente? Vamos combinar semana que vem, que aí eu mando com vocês com antecedência para imprimir. Eu sempre faço essa prática da mandala com as turmas, é muito bacana eles fazerem respiração pintando as mandalas. As crianças gostam muito. Enfim, então dentro da aula de yoga é assim que eu ensino, né? E nas aulas com os professores dentro de sala de aula, eu sempre recomendo, no início da aula também, na abertura da aula, fazer uma prática de respiração rápida, 2 minutinhos, e no final da aula, fazer uma prática usando o mapa mental. Eles se concentrarem, os principais pontos da aula, aí o professor vai falar os principais pontos da aula, para eles mentalizarem, para eles trazerem imagens mentais daqueles principais pontos. Pode usar movimento, pode, enfim, também nessa prática do início, né? Aqueles movimentos que eu ensinei para vocês, sentados na cadeira, lembra? É bem bacana de fazer no início da aula também, usando a respiração, mas essa prática do mapa mental no fim da aula, né? Que o próprio professor vai conduzir os principais pontos daquela aula, para eles fixarem na mente, para eles terem, né, esses highlights, né, da aula. É muito interessante, né? Quando a prática é feita em sala de aula, fora, claro, quando tem práticas para controle de ansiedade, né? Próximo das provas, enfim, a gente pode fazer algumas práticas específicas de controle de ansiedade. Sabe o que eu fiquei pensando? Até assim, né? Eu me desconcentrei no sentido, como é que fala? Ai, meu Deus, na prática sensorial e tal. Porque, né, hoje em dia a gente tem crianças com questões sérias, até, como se diz, não é esquizofrenia, mas algo assim que namora com a esquizofrenia. Então, assim, eu já ouvi, meus filhos nunca presenciaram, mas crianças que no meio da aula começam a gritar com o professor e depois a gente fica sabendo que realmente aquela criança tem uma questão psicológica muito séria, né? Uma questão de saúde muito séria. E aí eu fiquei pensando, gente, imagina a gente estar assim, no meio de... Porque a prática de mindfulness, ela é muito profunda, ela pode se tornar uma coisa muito profunda. E nessas crianças ou jovens que têm uma questão já, eles podem estar precisando tanto daquilo e absorver, mas intensificar aquilo de uma forma tão grande e, de repente, surtarem. Eu não sei, que eu acho que eu fui para o extremo, mas eu lembrei desse caso, sabe? Então, assim, né, é um desafio, porque como na hora ali você
né? Porque a gente, por exemplo, na prática de yoga, a gente vê pessoas que começam a chorar, Sim. porque as emoções, Afloram, elas sim. afloram, né? Sim, quando a Isso já gente... aconteceu? Não, comigo nunca aconteceu, mas sim, existem casos. Nas práticas para as crianças que a gente trabalhou aqui, que a gente tem trabalhado, são práticas mais curtas, né? Muito práticas, não tem uma introspecção muito grande, não é uma prática profunda, que vá mexer de forma assim, psicológica, digamos assim. Por isso nunca aconteceu. Porque são práticas basicamente de respiração, as práticas de movimento, né? O body scan é uma prática para relaxar. Claro que naquele momento que ela relaxa, ela pode ter uma memória, pode vir alguma coisa, pode, isso pode a qualquer momento, né? Em qualquer situação da vida. A escola, no caso, sempre tem uma equipe, né, de pedagógica que normalmente tem um psicólogo que está acompanhando, né, as questões psicopedagógicas de cada criança. Se houver uma criança que tiver alguma contraindicação muito grande, tiver em tratamento psiquiátrico, alguma coisa, é interessante você até solicitar isso, né, para a equipe psicopedagógica, essa anamnese das crianças, né, para saber se alguma delas tem questões, né? Eu, por exemplo, nas turmas de Fundamental 2, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, de uma das escolas que eu dou aula, que é uma escola construtivista, que trabalha com escola sociointeracionista por projetos. Então, é uma escola construtivista que trabalha, né, o aprendizado ensinando fazendo, né, ensinando as crianças de uma forma um pouco diferente, muita vivência, muito trabalho em grupo, né? Não é aquela coisa mais formal das escolas que é sentar, copiar, fazer exercício, só o professor falando, né? Tem muita participação das crianças. Então, por isso, é uma escola que tem crianças com muitas questões, com muitas... Então, assim, mais de 30% em cada sala são crianças que têm TDAH, que têm dislexia, que têm questões sérias de ansiedade, que são medicadas. Teve um menino que veio conversar comigo, né, durante a aula, e o legal é que eles vêm falar com a gente, eles vêm perguntar, eles vêm perguntar o que pode, a gente pode ajudar eles a dormir melhor. Esse menino ele tomava remédio para dormir, remédio para acordar, para estar mais alerta, para focar, né? Aí ele tinha alergia, então ele estava tomando remédio para alergia, para rinite, que dava sono, que dava moleza. Então, gente, o menino era hipermedicado. Aí tinha dor no pescoço, não consigo fazer esse movimento porque meu pescoço dói, porque eu durmo sempre para esse lado, sabe? Porque eu tenho que ficar de frente para a porta. Eu falei, então troca. Eu falei, então troca um pouquinho de lado, dorme para o outro lado, para você não ficar, né, sempre... não, porque eu só durmo virado de frente para a porta, porque tem medo de que entre alguém, que não sei... Sabe, o garoto era cheio de questões sérias, muito sérias. Eu já tinha recebido a anamnese das crianças, mas eu fui conversar com a psicóloga. Eu falei, olha, o Gabriel me trouxe isso, isso, isso. Não, a gente sabe, ele está sendo acompanhado, ele tem terapeuta, ele tem acompanhamento psiquiátrico, ele tem o escambau. Mas, nossa, assim, a gente realmente fica com um pouco de medo, né? De alguma coisa acionar um gatilho. Aí, esse mesmo menino, numa dinâmica que eu fiz, ele tinha uma implicância com outro menino e tal. Renata, então a sogra está aí, eu quero saber a história. Só um minuto, espera aí. Só um minuto. Pai, eu estou dando aula. E eu fico descer. Legal. Perdão, gente, que minha sogra veio buscar meu filho para ir ao cinema.
e trouxe umas camisas do meu marido que ficaram lá para passar, que ele pediu para deixar lá, para lavar, para passar, coisa de mãe, né? E aí, sua sogra está com as camisas. Eu, desculpa, gente, não entendi nada. Falei, que camisa, gente? Estou dando aula, agora não vou resolver nada de camisa. Deixa aí, pronto. Perdão. Aí, enfim, aí esse menino, numa dinâmica que eu dei em roda com os alunos, ele ficou, por acaso, na roda, ficou de frente para o outro, para esse que ele tinha uma questão. Aí já tinham brigado. Eu não sei, cada vez que esse outro menino abria a boca para falar alguma coisa, para responder as perguntas que eu estava fazendo para eles, era uma dinâmica bem bacana, né, sobre o que eles tinham em comum. No final, a conclusão era que todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser empáticos, né? Receber carinho, receber gentileza, todos nós queremos a mesma coisa, apesar de todos de sermos diferentes, todos queremos ser felizes, né? Então eu fazia uma série de perguntas para a gente chegar a essa conclusão juntos. Nossa, ele empombou lá com alguma coisa que o menino falou, começou a agredir ele verbalmente e quase que partiu para cima dele. Eu tive que segurar. Eu e mais uns outros meninos da turma. Então, foi uma situação assim que acabou a aula, eu tive que tirar ele de sala. Qual a idade? Eles são uma turma de sexto ano, 11, né? 11 para 12. Mas ele perdeu totalmente assim o equilíbrio, ele não conseguia se controlar, ele perdeu o controle, ele deu uma surtada ali. Mas eu já sabia das questões dele, eu contive, óbvio, eu com os outros alunos, eu tirei ele de sala, conversei com ele lá fora, acalmei, falei, olha, o que está acontecendo? Ele, eu não sei, eu perdi o controle. Falei, você tem essa consciência, né? Falou, tenho. Falei, então, olha só, respira. Fiquei uns 5 minutos com ele lá fora, ou mais, até 10, até ele acalmar, e aí conduzir ele para a coordenação, para conversar com a psicóloga e tal, e voltei para a turma. Aí, quando eu voltei para a turma, estava aquela confusão. Aí eu sentei com eles, até para a gente conversar sobre o que tinha acontecido, porque não pode simplesmente, acabou, gente, vamos continuar de onde a gente parou. Não tinha condição, entendeu? A gente tinha que conversar a respeito daquilo que tinha acontecido. E eles trouxeram uma série de situações que já tinham acontecido, né, entre o Gabriel e esse outro menino, o Joaquim, que ele não se entrosava com nenhuma criança, que eles chamavam ele para brincar, para fazer as atividades, para jogar bola no recreio, né? Que ele nunca queria, e que esse menino Joaquim era um menino muito extrovertido, muito brincalhão, e se acha, né? Aquele menino que se acha melhor em tudo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu faço, eu aconteço. Então, ele pegou uma pinimba com o menino por causa disso, porque ele se achava menos, né? Ele não conseguia se integrar com o grupo, o menino era muito popular, eram os opostos, né? E aí já tinha tido uma série de brigas entre eles, então, assim, é complexo. Claro que vão ter coisas que vão acionar. Então, lembrei dessa situação. Não foi numa prática de mindfulness, foi numa dinâmica de conversa entre eles, em roda, mas que surgiu essa situação por conta de questões que ele já tem, né? Questões dele, psicológicas, psiquiátricas, nem sei, e o atrito que já havia entre eles, que qualquer coisa que o menino falava, ele acionava os gatilhos dele, né? Então, assim, a gente tem também, não dá para a gente deixar de fazer as coisas pensando que pode acontecer alguma coisa, as situações vão acontecer, a gente tem que estar pronta para estar conduzindo da melhor maneira e ter o apoio, o suporte da equipe pedagógica sempre, da psicóloga, ter esse diálogo. Conversava muito, todo fim de aula eu faço um relatório sobre como foi a aula, se houve alguma situação, se alguma criança chegou para mim e me pediu ajuda, como foi o caso dele, como foi o caso de uma outra menina também, assim, e aí eu vou relatando.
E vou tendo as trocas, né, com a coordenação a respeito disso, como é que a gente vai podendo ajudar devagarzinho. São, né, coisas pequenas que a gente pode fazer, mas que podem ter pode ser uma ajuda muito significativa para eles, assim, na questão de dormir melhor. Gente, isso é imprescindível para eles, né? Dormirem bem, relaxarem, conseguirem relaxar para dormir. Esse Gabriel, toda vez que eu fazia o relaxamento, ele dormia que nem uma pedra. Ele apagava. Por quê? Porque ele, em casa ele estava mal conseguia dormir, porque estava super alerta, tinha medo, ficava virado para a porta, imagina. Não conseguia virar de costas para a porta. Imagina o sono desse menino, como é que não era. Aí, dentro de um ambiente que ele se sentia seguro, que ele se sentia acolhido, que eu conduzia um relaxamento, o menino apagava. Enfim, e aí a gente E vai. qual é o momento, por exemplo, eu estou aqui viajando, né? Por exemplo, num dia de prova, você propor não entrar no relaxamento, mas na prática de mindfulness com o yoga, as posturas e tal, porque isso promove também um aterramento, né? Ou Sim, não, assim, nessa dinâmica de quando tiver prova e tal. sim, assim, só um cuidado em dias de prova, de não fazer práticas que deixem eles muito alertas, né? Assim, uma prática muito de yoga, que eu digo, muito forte, né? Que dê muita energia para eles, e também não dá uma prática de relaxamento muito profunda, porque aí eles, né, desativam o alerta. Tem que ter um equilíbrio aí. E, assim, dia de prova, evitar práticas de respiração, porque eles estando ansiosos, eles estando uma ansiedade muito forte para a prova, eles podem estar com uma respiração um pouco mais rápida, e aí se você pede para focar na respiração, às vezes faz o efeito inverso. Então, focar mais em práticas de visão, né? Dos sons, para tentar tirar a mente daquela ansiedade da prova. Porque o que acontece? Quando eles têm esses brancos, né? É mais difícil depois você reverter. Então, eles têm que estar mais tranquilos, mais calmos, reforçar que eles já sabem tudo que eles precisam para aquela prova, que não adianta ficar nervoso, que não adianta ficar agitado, que o que eles precisam naquele momento é se acalmarem e estarem certos de que eles estudaram, se prepararam para aquela prova. Pode ser que muitos não tenham se preparado, né? Mas você fala, não, vocês se prepararam, vocês já sabem tudo que vocês precisam para fazer essa prova, vamos lá com calma e tranquilidade, vai respirando, vai fazendo a sua prova com calma, que é assim a segurança que muitas vezes eles precisam, né, para poder se acalmarem. Claro que vão ter aqueles que não vão ter se preparado coisa nenhuma, que também não estão nem aí para a prova, né? Porque se não se prepararam é porque esses já sabem que não estudaram, que não estão nem aí, que se tirar nota boa tirou, se não tirar não tirou. Eu acho que os que ficam mais ansiosos são aqueles que se preocupam, que estudam, que exageram, estudam demais, viram a noite estudando, né? Aí ficam muito ansiosos, muito ligados, e na hora tem os famosos brancos. Então, acho que é mais direcionar, né, para esses que ficam hiper ativados, né, com ansiedade para a prova. Legal, Leia. Cleidione, quer falar um pouquinho como foram suas práticas dessa semana? Se conseguiu praticar? Ai, um mosquito aqui querendo me rodeando. Sai, mosquito. Oi. Oi. Foi muito bacana essa semana. Eu consegui fazer a caminhada no trabalho, me deslocando de um lugar para outro. E me dei conta de que eu ando muito rápido também. Lembrei muito da Leia. Uhum. Estaria de mãos dadas nessa prática. Eu também ando muito rápido, e aí
andando mais compassadamente, prestando atenção no corpo, eu percebi que eu ando muito de cabeça baixa, né? Então, tentei trazer uma postura melhor, olhar mais o todo, e foi legal, assim. A sensação maior foi de prazer quando se faz algo percebendo, né? Então, assim, eu tenho me observado ao longo do dia, prestando mais atenção no que eu estou fazendo. Então, às vezes, lá eu pareço estar distraída, mas, olha, eu estava prestando atenção nisso, então eu já consigo começar a perceber quando a minha cabeça sai, porque eu estava prestando atenção no que eu estava fazendo. Isso dá uma sensação de prazer muito grande, saber que você está ali, ó, saiu agora e voltou. Mais consciente, então, né? Consciente, Isso eu observei muito essa semana. Em relação às práticas formais, eu não consegui fazer as 4 dia nenhum, mas as 3... Não, mas eu falei para vocês escolherem 3 mesmo, ó, escolher 3. Não fica muita coisa, gente. A de respiração, eu tenho optado sempre fazer respiração de manhã, o body scan à noite, e no meio do dia eu inseri a terceira. Legal. E aí eu variei um pouquinho entre o do movimento e das sensações. E a caminhada no parque, eu tinha me programado para ir amanhã, e achando que a aula ia ser amanhã. Aí eu vou ter o que cuidar dessa caminhada. Então, ela foi hoje eu não consegui. Mas eu quero muito ir amanhã para fazer essa caminhada no parque, eu acho que vai ser bem bacana. Ah, legal. Fotografa para a gente, se você puder. Bom, e depois conta na próxima aula. Tá bom. Que bom, legal. Oi, Cassiana, boa tarde. Nem te cumprimentei quando você entrou, desculpa. E aí, como foi sua semana? Quer contar um pouquinho para a gente, suas práticas? Conseguiu fazer com as crianças? Não, com as crianças, não. Eu não tenho contato com as crianças. Ah, você falou, perdão. Você já me falou. E eu não pude assistir a aula passada também. E acabei me desligando um pouquinho. Procuro fazer nas minhas aulas de respiração, de yoga, na parte inicial, eles estão gostando dessa parte da atenção plena, de escutar os barulhos, de sentir. Eles me falaram que estão gostando. Ah, que bom. E como eu não tinha assistido, eu só estou fazendo da respiração, não todos os dias, assim, mas quero ver se assisto, vou assistir essa semana a aula passada, né, para voltar um pouquinho, estava um pouco corrida aí essa semana, não consegui, mas... Eu entendo, para mim também foi super corrido, até me desculpei no início da aula por não ter colocado as práticas da semana lá no grupo, né? Essa semana, só fui me lembrar ontem, porque para confirmar, inclusive, que hoje teria aula, porque a gente tinha ficado de adiar essa aula, mas em função do encontro presencial, né, com o Maurício, mas acabou que o Maurício que adiou o encontro presencial, então eu falei, tem que confirmar com o pessoal, então, que a aula vai ser amanhã. Aí, quando eu entrei no grupo, eu falei, gente, eu não mandei as práticas dessa semana no grupo, eu falei, não estou acreditando, que gafe. Mas porque realmente foi muita correria essa última semana de aula, né? Como eu falei no iniciozinho da aula para vocês. Então, eu entendo completamente. Maravilha, então, pessoal. Então, não deixa de assistir essa última aula, que foram práticas de movimento, né? Da caminhada, andando lentamente, outras práticas de movimento para fazer com eles também. E são opções muito bacanas, né, de práticas que eles gostam muito e que são fáceis, né, de inserir também durante as aulas. Às vezes é mais fácil fazer um dia que as crianças estão um pouco mais agitadas, que é difícil fazer elas sentarem, se acalmarem, opta por uma prática em movimento, né? Mesmo que seja só com o movimento dos braços,
mas eles despendem de mais energia e vão também, aos poucos, se aquietando, se acalmando. É mais fácil começar por uma prática de movimento e eles irem se aquietando e depois, de repente, no final, você conseguir fazer uma prática de respiração, uma prática mais sentada, do que o inverso, né? Você querer exigir que eles parem, sentem e respirem. Porque, às vezes, gente, é isso. A gente entra numa sala de aula, tá aquele vucu-vucu, uma agitação, uma correria, principalmente com os pequenos. E aí eu já entro... Então vamos lá, vamos movimentar, vamos soltar o corpo, e trabalho o corpo, e trabalho o movimento, e aí faço prática de respiração com movimento, aí vão acalmando, aí vamos diminuindo o ritmo aos poucos, e no final, aí eu entro com a prática de respiração, entro com o relaxamento, o body scan no final, e aí dá certo. Porque a gente não adianta querer remar contra a maré, né? A gente tem que... Eu queria perguntar, quanto tempo é que você fica com as crianças? Não sei se talvez você já tinha chegado a comentar, ou a duração. A duração normalmente é de um tempo de aula, 50 minutos. Né? Na escola que eu dou aula para o ensino médio, é um pouco mais de tempo, é 1h05, 1h05. O tempo é um pouco maior, mas é ensino médio. E com os pequenos, né, no horário estendido, o tempo é 1 hora. É de 5h30 às 6h30, mas sempre tem aqueles 10 minutos para chegarem, tirar sapato, botar o tapete, não sei o quê. Eu termino sempre, pelo menos também uns 5 minutos antes, também para guardar o material, botar tênis. Então, acaba que essa 1 hora vira 45 minutos. E é muita coisa para eles, viu? Para os pequenos, para ensino infantil, é muita coisa, porque eles não sustentam a atenção tanto tempo. Então, eu levo história, e aí eu conto história com postura, canto musiquinhas, faço brincadeira de estátua com posturas de yoga, faço dinâmicas, né, divertidas, tanto de atenção plena quanto de yoga, usando marcha dos bichos. Enfim, essa prática da floresta encantada, que é com o movimento dos bichos lentos, né, em câmera lenta, é muito bacana de fazer com eles. Eles adoram. Tudo que tem a ver com bicho, com movimento de bicho, com historinha com bicho, respiração dos bichos, a gente falou sobre as respirações dos animais também, né, na última aula. A respiração da abelha, do coelho, do elefante, qual mais que a gente falou? Do orangotango, falei também, que é uma respiração que eu faço, né, soltando o corpo, descendo o tronco de um lado para o outro. Eles também adoram com a educação infantil. Então, assim, varia mais em função da escola do que é o tempo que a escola vai determinar, na verdade, né? Mas, normalmente, o tempo da escola são 50 minutos. E aí sempre tem esse tempinho para tirar sapato, botar sapato. E depende também da idade, né? Na verdade, é que é a escola que vai determinar para você, né? A não ser que você vá dar aula em estúdio, ou aula particular, aí você vai pela faixa etária. Crianças de até 5, 6 anos, meia hora, 35 minutos é mais ou menos o suficiente. Aí você conta 35 minutos de aula, faz um período de 45 minutos, porque sempre tem esses 5 minutinhos antes para chegar, tirar sapato, 5 minutinhos no final. Turminha maiorzinhos, assim, de 8, 9 até 12 anos, aí já pode ser 50 minutos. E adolescentes, adultos, 1 hora. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar no tema da aula de hoje. Espera aí.
Com autocompaixão. Hoje a gente vai falar sobre compaixão e autocompaixão. Vamos começar falando dos benefícios, né, da gente ter autocompaixão, da gente, né, se ver, né, como a gente vê um bom amigo, como a gente vê um ente querido. A gente tem, né, empatia, compaixão, a gente sente, né, o que o outro sente, a gente busca simpatizar mesmo com aquilo, com o sentimento do outro. Mas quando é com a gente, muitas vezes a gente não tem essa mesma sensibilidade, né? A gente fica, pelo contrário, falando que a gente, né, se dizendo incapaz, porque eu não consigo, porque eu sempre faço essa mesma coisa. A gente vai se martirizando e se culpando e não tem autocompaixão para com a gente mesmo. Então, por que a gente deve ter essa autocompaixão? Quando a gente tem autocompaixão, a gente sente menos emoções negativas, a gente tem um maior equilíbrio emocional diante de situações difíceis. A autocompaixão também ajuda a prevenir crises nervosas. E, peraí, que nossas carinhas estão na frente do último quadrinho. Peraí, passei para cá. E, além disso, a autocompaixão ela não beneficia somente a você, né? Ela, que parece que é uma atitude egoísta, né? Sempre que a gente fala alguma coisa sobre autoamor, autocompaixão, né? Parece que é uma atitude egoísta que a gente está tendo, que a gente não quer saber de ninguém, só quer saber da gente, do nosso bem-estar. Não é isso. A gente vai ver direitinho o conceito, né, de autocompaixão. Então, não beneficia somente a você, beneficia a todos que estão ao seu lado, a todos que convivem com você. Entendendo, então, a autocompaixão, pessoal, o que vem a ser? Ela é composta, ela tem 3 componentes, tá? A primeira é a autobondade, é tratar você mesma como você trata uma pessoa querida, aquilo que eu falei anteriormente. Ou seja, com carinho, com respeito, respeitando as suas próprias limitações, respeitando o seu momento, porque tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente acorda, não dorme bem, ou acorda cansada, acorda, e a gente não vai render a mesma coisa que a gente rende num outro dia, que a gente está bem, fisicamente ou emocionalmente, que seja, mas a gente fica se cobrando, né? Não, mas eu preciso dar conta disso, eu preciso dar conta daquilo. Não, gente, menos. Se a gente não está bem naquele dia, não é um dia de se cobrar para fazer mais, para a gente ter a mesma performance que a gente tem nos outros dias. É o contrário, a gente se resguardar, né? A gente se respeitar e entender o nosso momento. Então, ter bondade, né, para com a gente mesmo. O segundo componente é entender o que é a humanidade compartilhada. É saber que todos nós somos humanos, né? Todos nós passamos por situações emocionalmente difíceis, e a autocompaixão, ela nos dá calma e clareza para passar por essas situações, entendendo que a gente está sempre querendo fazer o melhor possível, né? Todo mundo, é aquilo que eu falei, a dinâmica que eu fiz com as crianças, todo mundo quer ser feliz, todo mundo está dando o melhor de si, né? Muitas vezes a gente não dá conta. E está tudo bem, ok. E o terceiro componente da autocompaixão é o mindfulness, é a gente estar consciente, a gente ter consciência, é ter atenção plena no momento presente. Quando a gente está consciente do momento presente, dos seus pensamentos, dos seus próprios sentimentos, você tem uma maior probabilidade de manter uma mente positiva. É aquilo que você estava comentando, Cleidione, você percebeu, né, que você estava consciente em vários momentos, ou que você não, essa consciência estava fugindo, né? Você estava indo para outro lugar. Não, opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Entendi que eu divaguei aqui agora, mas agora eu preciso estar aqui, fazendo o que quer que seja que você estivesse fazendo, mas você teve essa consciência. Então, quando a gente está consciente, a gente tem
a gente consegue perceber os nossos pensamentos, a gente consegue perceber aqui os nossos gatilhos, aquilo que te tira do sério, aquilo que te irrita, quando você está mais consciente. Então, você pode até prevenir certas situações. Opa, espera aí, eu sei que essa situação me deixa irritada, essa situação me deixa... Então, já sabendo disso, você busca, né, não entrar nesse conflito, não se deixar levar. A situação vai surgir, você vai identificar, você vai parar, respirar um pouquinho, não vou reagir, não vou entrar nessa. A gente está mais consciente. E isso é uma prática de autocompaixão com a gente mesmo, é você não se engajar em lutas que são infrutíferas, né? Em conflitos que não nos levam a nada, né? É uma prática de bondade para com a gente mesmo, né? Não está perdendo o humor, a paciência a todo instante, né? Ou por coisas desnecessárias. Então, esses são os componentes da autocompaixão. Gente, ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Esses componentes, né, foram listados, né, identificados pela Kristin Neff. A Kristin Neff é uma grande estudiosa e pesquisadora desse tema de autocompaixão, autobondade, e depois vou mandar material dela para vocês, tá? Tem um livro muito bacana que eu tenho em PDF de autocompaixão, e tem alguns vídeos, algumas entrevistas, enfim, que eu vou compartilhar com vocês. E se vocês quiserem se aprofundar no tema, obviamente, tá? Aqui a gente está dando uma introdução, vai fazer as práticas e tal, mas é um tema que eu, por exemplo, gosto muito e busquei me aprofundar um pouquinho mais. Inclusive, tem um programa, né? Um programa de 8 semanas só de autocompaixão, só de práticas de autocompaixão, para aprofundar isso dentro da gente, né? É muito interessante. Então, gente, um exercíciozinho que a gente pode fazer, né, de autocompaixão assim, no final de um dia especialmente cansativo, estressante, enfim, conflituoso, o que seja, a gente chegar e parar um pouquinho, respirar e falar para a gente mesmo. Eu sei que o dia foi difícil, mesmo que eu tenha feito ou falado coisas que eu não... para alguém, né, para pessoas, aí você mentalmente você vai saber, né, se houve alguma situação que você fez ou falou coisas que você se arrependeu depois, né? Então, mesmo que eu tenha feito ou falado coisas para determinada pessoa que eu não queria, está tudo bem. Todos nós fazemos isso de vez em quando, mas todos sobrevivem, e eu também irei sobreviver. É trazer essa humanidade compartilhada. Gente, todo mundo erra, não foi minha intenção, eu estou tentando dar o meu melhor, né? Eu sei que eu me importo com essa pessoa que eu entrei em conflito, enfim, e quero que ele ou ela tenha sucesso, sejam felizes. Relacionar-se é bem desafiador e eu estou fazendo o melhor que eu posso. É você trazer para você essa, ok, eu errei, tá tudo bem, as pessoas erram, eu não desejo mal para essa pessoa, eu quero o bem dela, eu quero que ela seja feliz. E ok, se perdoa. É isso, é um auto-perdão também, né? Se perdoa e bola para frente. Não ficar ruminando aquilo, aquele diálogo. Poxa, por que eu falei isso? Que droga. Podia ter falado de outra forma, podia ter feito de forma diferente. Quando você fica nesse processo de ruminação, de culpa, de querer reviver aquele diálogo de forma diferente, isso não é bom para ninguém, né? A gente fica preso naquele e sentindo aquilo que você sentiu naquele momento de conflito, né? Isso volta tudo para a gente, né? E a gente fica se sentindo culpada, a gente fica se sentindo mal.
Então, é justamente fazer o contrário, ok? Reconhecer o seu erro, obviamente procurar não fazer de novo, né, gente? Mas se perdoar. E ok, tá tudo bem. Quem nunca, né? É por aí. Então, assim, um breve exercíciozinho de autocompaixão que a gente pode fazer quando houver uma situação que vocês identifiquem que precisa, né, ser acalmada no seu coração, digamos assim. Então, vamos praticar Mindfulness da bondade amorosa. Gente, é maravilhosa essa prática. É incrível, é uma das minhas preferidas. Vai ser mais uma aí no hall de práticas para vocês. Então, vamos lá. Vamos sentar numa postura confortável, apoiando os 2 pés no chão, trazendo o seu corpo um pouquinho mais para frente da cadeira, se possível, tirando as costas da cadeira para manter uma postura alerta. Faz os movimentos que você achar necessários para deixar a sua postura sentada bem confortável. Apoie as mãos nas suas coxas, ou, se preferir, apoie uma mão sobre a outra, né? Aquele jeitinho que a gente faz assim, e apoia no colo, como for mais confortável para vocês. E vamos devagar, fechando os olhos ou mantendo eles semiabertos. Vamos começar tomando consciência da nossa respiração, percebendo o ar entrando e o ar saindo. O caminho que esse ar percorre, ao entrar pelas suas narinas, passar pela garganta, chegando até os seus pulmões, te trazendo vida, energia. E agora, prestando atenção na sua exalação. Caminho inverso que esse ar faz, saindo dos seus pulmões, subindo pela sua traqueia, passando pela garganta, até ser exalado pelas suas narinas. Fazendo respirações conscientes. Prestando atenção em cada etapa da sua respiração, momento a momento. Então, agora eu vou pedir para vocês imaginarem vocês mesmos na sua frente. Não como um reflexo no espelho, mas como se você estivesse se vendo. Você tivesse se duplicado, se materializado na sua frente. Então você agora vai dizer para você mesma frases de autocompaixão. Repita mentalmente aquilo que eu vou falar para vocês, imaginando que vocês estão falando para vocês mesmos. Que você seja feliz. Que você esteja segura. Que você esteja saudável. Que você se aceite do jeito que você é. Que você esteja em paz. Perceba agora como essas palavras soam para você, como foi
falar essas palavras e emitir esses sentimentos, esses desejos bons para você mesma. Qual a sensação? Quais os sentimentos que surgiram? Explore isso agora, percebendo como isso bateu para você. Escutar isso de você mesma. Se acolha, se perceba. E agora, a gente vai imaginar uma pessoa que a gente ama muito. Imaginar uma pessoa que você tem grande carinho, empatia. Imaginar agora que ela está à sua frente. Que você vai emitir esses bons pensamentos e sentimentos para ela também. Então, repita mentalmente, visualizando essa pessoa, que você seja feliz, que você esteja segura, que você esteja saudável, que você se aceite como você é, que você esteja em paz. Agora sinta como foi para você falar para essa pessoa que você gosta tanto, que você tem tanto carinho, essas frases. Sinta as emoções, as sensações no seu corpo, ao emitir essas frases, esses sentimentos de bondade. Explore isso. Então agora, traga à sua mente uma pessoa desafiadora, uma pessoa de difícil relacionamento, ou que você tenha tido algum desentendimento recentemente, uma pessoa especialmente difícil. Imagine ele agora à sua frente. Nós vamos repetir para ela essas mesmas frases bondosas, esses mesmos sentimentos. Então, agora visualizando essa pessoa, você repete mentalmente para ela. Que você seja feliz. Que você esteja segura ou seguro. Que você esteja saudável. Que você se aceite como você é. E que você esteja em paz. Percebendo agora como essas palavras, como esses sentimentos ressoaram para você. Como foi emitir esses bons pensamentos e sentimentos para essa pessoa desafiadora? Explore isso por um momento. E agora, vamos imaginar o nosso planeta, nosso globo terrestre. Imaginar todas as pessoas, todos os seres vivos que vivem no nosso planeta.
Para isso, para a gente conseguir visualizar isso, a gente pode imaginar o nosso planeta com milhares de pontinhos de luz, representando todos os seres vivos. E agora a gente vai emitir para todos eles, todos os seres sencientes, esses bons pensamentos e sentimentos. Que vocês sejam felizes. Que vocês estejam seguros e seguras. Que vocês estejam saudáveis. Que vocês se aceitem como são. Que vocês estejam em paz. Percebam mais uma vez como foi para vocês emitirem esses bons pensamentos e sentimentos agora para todos os seres vivos do nosso planeta. Qual a sensação de só emitir amor, bondade, sentindo esses sentimentos, esses bons pensamentos saindo do seu peito, do seu coração, chegando a todos esses seres. Vamos devagar agora, com carinho, gentileza. A gente começa a mexer as mãos, devagar, abrindo e fechando as mãos. Começa a movimentar um pouquinho seus pés. Abrindo os olhos devagar, sem pressa. Fazendo os movimentos que o corpo pedir, pode espreguiçar. Maravilha, pessoal. Oi, Maurício, boa tarde. Oi. Chegou bem no iniciozinho da prática, né? Hoje é bondade amorosa, autocompaixão. Essa é uma das minhas aulas e práticas preferidas. Então, pessoal, quem quer começar compartilhando aqui com a gente? Como foi para vocês essa prática? O que surgiu, né? Essas são as frases, né, que a gente repetiu. Que você esteja seguro, que você esteja em segurança, que você seja feliz, que você seja saudável e que você esteja em paz. E eu inseri uma que eu gosto muito também, é que você se aceite como você é. Então, a gente fez, né, para nós mesmos, em primeiro lugar, a gente emitiu esses bons pensamentos e sentimentos para nós mesmos, para uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente quer muito bem, para uma pessoa desafiadora e, no final, para todos os seres vivos. E bate diferente, né? Pelo menos, para mim, bate, é bem diferente. Quando você emite esses pensamentos e sentimentos, escolhendo, né, essas pessoas. Então, quem quer compartilhar um pouquinho como é que foi? Lá vai eu, né? Eu fiz conexão direto com 2 mantras que eu adoro, primeiro, escutar da minha professora, e eu adoto para as minhas aulas, que é Loka Samasta Sukino Bhavantu, que todos os seres, todos os lugares sejam livres e felizes. E isso me atinge de uma forma como uma onda muito grande de amor e expansão desse amor. E o outro mantra, que é o aluno-professor, ou professor-aluno, também fala que guarda muito essa relação. E quando eu entoo esse mantra,
Não necessariamente eu penso no meu professor ou não me coloco como professor, e sim entre duas pessoas que se relacionam ali naquele momento. Legal, veio para você essa memória dos mantras, de você se conectar, né, nessas situações. E a ideia é essa mesmo, é a gente se conectar com todos os seres e com as pessoas que a gente quer bem e aquelas que a gente tem dificuldade de relacionamento, que é desafiador mesmo, né, gente? A gente emitir esses bons pensamentos e sentimentos para essas pessoas. E talvez para alguns a novidade e seja emitir para você mesma, né? Às vezes a gente esquece da gente, né? Como é que foi, Leia, emitir esses bons pensamentos e sentimentos para você mesma? É muito difícil, porque eu nunca me coloco nesse lugar, entendeu? Isso. Porque quando eu vou fazer uma prece, né? Eu vou fazer uma oração, eu nunca me coloco assim, pedindo para mim, entendeu? É assim, é raro, lógico, nunca é exagero, mas assim, eu sempre peço para o outro, sabe? Então, para mim, é desafiador, sem dúvida. Lembrar de mim nessas horas. Ter autocompaixão, né? É. E é isso que a gente está hoje buscando fazer e buscando perceber que a gente não percebe isso no dia a dia, né? E entender que não é uma prática egoísta, não é algo tipo autocompaixão é como se eu quisesse só o bem para mim mesmo e não para os outros. Ao contrário, é você se incluir também, né, nessa prática de compaixão, porque a gente costuma ter muita compaixão para com os outros e acaba não tendo para com a gente. O ideal é ter para com todos, essa é a prática, com a gente, com quem a gente gosta, com quem a gente não gosta, com todos os seres, mesmo os vírus, mesmo as bactérias, mesmo todos os seres vivos, né? Todos os seres sencientes. Que gatinho é esse aí, Maurício, que eu não conheço? Essa daqui é minha gata. É nova, né? Não? Não, tá com a gente há 1 ano. Ah, então é nova. E você está melhor? Melhor. Que bom. Já saí da ala dos pacientes que estavam mal. Agora está tudo bem. Tá certo. Cleidione, quer falar um pouquinho para a gente como é que foi sua prática? Sim, sim. Foi legal, foi bem bacana. Eu achei que eu fosse ter mais de dificuldade para me olhar. Já tinha feito uma dinâmica em outra situação parecida, onde tinha que me olhar e aí acabei olhando assim para o lado muito negativo meu e não foi bacana, mas dessa vez eu consegui. Até deu vontade de me abraçar durante a prática. Quando eu pensei em alguém querido, pode se abraçar. quando eu pensei em alguém querido, assim, alguém querida, veio na mente assim, estou traindo fulano. Então, aí eu botei todo mundo junto e meio que foi legal. Mas é muito desafiador realmente você fazer a prática com alguém que é desafiador para você. E aí eu comecei com uma pessoa e depois fui botando um monte também. Ai, mas foi bom. Quando nós passamos assim para o universo, foi um pouco contraditório, assim, falar as frases e imaginar o todo, né? Um todo de guerra, um todo de sofrimento, um todo de doença, não foi fácil. Mas depois eu programei como se essas frases estivessem chegando para acalmar, né? Para trazer uma paz, uma tranquilidade e, ao mesmo tempo, a felicidade no caos é possível, né? E aí equilibrou. E aí terminou bem a prática. Foi assim. Que bom, que bom. É isso, gente, é a gente ter a consciência que muitas vezes um pensamento, né, que a gente eleva, traz um pouco de paz e de tranquilidade nesse mundo
de caos, né? Que infelizmente a gente ainda vive, né? E um pontinho de luz é capaz de iluminar, né? Muita gente, muitos seres. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente pode fazer, a gente tem capacidade para isso. São práticas simples que a gente pode estar trabalhando com a gente mesmo, né? Essa autobondade, essa autocompaixão, e levando para as crianças também essa noção de que, sim, é desafiador a gente se perdoar, a gente perdoar o outro, a gente ter bons pensamentos, a gente ter bons sentimentos, né? Essa noção do todo, né? Que para eles é mais difícil, né? De perceber. A gente vai introduzindo aos poucos. Então, vou aproveitar para falar um pouquinho como é que a gente pode adaptar essa prática para as crianças, né? Já que a gente já está entrando nesse assunto. Deixa eu passar. Aqui foi a partilha, já fizemos. Não, Cassiana ainda não falou. Quer falar um pouquinho, Cassiana? Como é que foi a prática para você, né? Como foi emitir bons pensamentos para si própria, para a pessoa que te irrita, para aquela que você gosta muito? Teve diferença? Qual foi mais fácil? Qual foi a mais difícil? Sempre tem, né? Uma que é mais desafiadora, né? Também eu lembrei do mantra, que nem a Leia. Que legal. O mantra, me veio no final esse sentimento bem legal. E como e também senti sentimentos diferentes conforme as pessoas que estavam visualizando. E quanto à autocompaixão, também tem a ver com a autoestima, conforme a pessoa lida com a autoestima. Você comentou também de ficar aí, não se perdoando, não remoendo, e isso tudo me veio também, abaixa a energia da gente, a gente acaba ficando, né, que a culpa é uma dos sentimentos que mais deixa a gente com a energia baixa, né? Então, isso também, a gente olhar desse lado, aceitar. A gente vai errar, a gente não é perfeito e tá tudo certo. Exatamente, é por aí. Legal. Então, como adaptar, né, essa prática para fazer nas escolas, para fazer com as crianças? Eu gosto muito de fazer essa uma dinâmica, né? Dividir em duplas a turma, procurar direcionar a formação dessas duplas, né? Para que sejam crianças que não fiquem sempre juntas, né? Aquelas mesmas patotinhas, né? Desfazer as panelinhas, fazer com pessoas diferentes, que eles não estão acostumados a interagir, né? E posicionar as duplas mais ou menos a 10 passos de distância uma da outra, uma criança de um lado da sala, outra criança do outro lado da sala. Às vezes 10 não é possível, mas tudo bem, 5 passos, enfim, o que for possível de espaço entre elas. E aí a gente vai conduzindo, né? E explicar para eles antes, obviamente, que a cada passo que eles derem, eles devem emitir um bom pensamento, falar uma frase para a sua dupla, né? E a gente pode sugerir algumas frases, como que você seja feliz, que você seja saudável, que você esteja seguro, que você esteja em paz, são as clássicas, tá? Mas a gente pode sugerir coisas que tenham a ver ali com o dia a dia deles, né? Da escola, com a interação das crianças. Que você se saia bem na prova de português, que você tenha muitos amigos na escola, que você faça um gol, sei lá, no campeonato de futebol, que você se dê bem com seus pais, né? Que você faça as pazes com um amiguinho XYZ, que às vezes tem, né, aqueles conflitos entre amigos, enfim. Você pode sugerir, mas o legal é deixar eles livres para falarem
as frases que eles acharem pertinentes, né, para esse colega. Vai surgir coisa também que de vez em quando eles vêm com umas tiradas meio que nada a ver. Aí você vai e orienta. Não é bem isso. É nesse sentido de desejar o bem, de desejar coisas boas para o outro. E aí, a cada passo, eles dão um passo e emitem um bom pensamento, um bom sentimento para o outro. Até que no final eles se encontram. Normalmente, né, a gente antes da pandemia sugeria que eles se abraçassem. Hoje já está mais suave isso, se for possível, não sei como é que está em cada cidade, né? Tem um protocolo diferente, se eles puderem se abraçar, ótimo. Se não, um soquinho, um aperto de mão, uma cotovelada, né? Para finalizar a dinâmica. É muito bacana fazer também em casa entre irmãos, né? Ou mãe e filho, ou pai e filho. É uma alternativa à prática formal, porque às vezes eles não têm essa dificuldade de visualizar aquela pessoa, né? Imaginar, né? Trazer aquela pessoa, né? A figura da pessoa, tem essa dificuldade de imaginar mesmo, né? A criança precisa do concreto, né? Já falamos isso algumas vezes, então fazer em par é muito bacana. Aí a gente orienta também, quando eles forem chegando mais próximos, né? Pedir para que eles intensifiquem essa emissão de bons pensamentos, incluam também bons sentimentos para o colega, né? E ao final a gente pode sugerir que eles se abracem, como eu disse, ou se cumprimentem. Tá? Gente, essa dinâmica faz maravilhas em sala de aula. A sala fica mais tranquila, fica mais amorosa. Fala, Maurício. Enquanto você fala, eu vou fechando aqui minha janela, tá? Que escureceu e eu estava de janela aberta, os mosquitos estão começando a me atacar. Fala, Rê, só para complementar, primeiro só fazer meu depoimento da prática. Né? Os alunos desafiadores, quer dizer, os desafiadores me veio assim uma turma inteira. Assim, que uau, realmente ontem eles me colocaram bem à prova. Mas é bom a gente poder fazer essa doação do positivo para eles na meditação pessoal. Isso é muito positivo. Algumas questões, assim, essa prática, ela se conduz maravilhosamente bem. Ela pode ser também conduzida no relaxamento, que é mais fácil para eles deitarem. E isso ajuda bastante quando, por exemplo, vou construir uma atividade de registro. Então, eu posso fazer a meditação deitada, depois eles viram de barriga para baixo e desenham. Aquilo que eles mentalizaram, eles desenham, então eles concretizam e aí dão para alguém. Entendeu? Se eles estiverem fazendo o processo da compaixão com o outro, aí é um desenho para eles darem. Quando é um processo interno, o desenho fica para eles. Então, na verdade, essa dinâmica pode ser trabalhada em 2, 3, 4 etapas. E isso vai gerando um material super rico depois para o SOI, para o SOI e para o SOP, né, Orientação Educacional e Pedagógica, estarem ali percebendo aquele aluno, entendeu? Que é exatamente ele está manifestando por escrito, desenhado, né, aquela projeção. E aí ele vai explicar, se ele quiser, a projeção. Né? Dá muito desdobramento. Muito legal, Maurício. Sim, fazer dessa maneira, que eles desenhem, né? Depois e eles podem escolher qual das situações, né? Qual das pessoas que eles fizeram, que eles emitiram, né? Os bons pensamentos, eles querem desenhar. E como você falou, se eles escolherem eles próprios, é uma produção, né? Que vai ficar para eles. Se eles escolherem a pessoa desafiadora
ou se for em dupla, como a gente fez, né? E depois ainda sugerir que desenhe, aí dá entrega para o outro. Muito bacana. Nunca fiz com desenho, não. O que eu fiz com desenho foi uma outra dinâmica que eu até mencionei no início da aula, que em uma das salas eu tive um problema muito sério. É uma dinâmica para eles entenderem a humanidade compartilhada, né? Que é um conceito que a gente colocou hoje aqui também, né? Que a gente falou a respeito, esse conceito de humanidade compartilhada, que somos todos humanos, todos nós erramos, mas todos nós queremos ser felizes, né? No final das contas, todo mundo quer a mesma coisa. É estar bem, é ser feliz, ter saúde, estar seguro, né? Que os seus entes queridos também estejam felizes e seguros. O que a gente quer é o bem geral, né? Para todo mundo, pelo menos a grande maioria, né? Então, é algo que todos nós temos em comum, é essa humanidade compartilhada. Então, a dinâmica que eu fiz em sala de aula com as crianças, né, foi em roda, e eu ia fazendo perguntas para eles, para que eles identificassem ali no grupo o que cada um tinha em comum com o outro. Então, eu perguntava se eles tinham irmãos, se eles moravam em casa ou em apartamento, se eles tinham animal de estimação, qual o animal de estimação, se era gato, se era cachorro. Enfim, essas perguntas eu ia fazendo e ia pedindo que dessem um passo à frente. Aí eles viam no grupo, que legal, também tem um cachorro, que legal, também tem um irmão. Quem é o irmão mais novo? Quem é o irmão mais velho? Eles iam identificando dentro do grupo o que eles tinham em comum e o que eles tinham de diferente, de coisas assim, banais, do dia a dia. Depois eu ia aprofundando as perguntas, né? Até que as últimas perguntas eram: quem gosta de gentileza? Quem gosta de receber um ato de carinho, um elogio, né? Que alguém seja gentil com vocês? E aí a grande maioria, obviamente, diz que sim. Tem uns que são aqueles desafiadores que falam: não estou nem aí se alguém é gentil ou não comigo. Não importa, não faz diferença para mim, tipo assim, nada me abala, né? Podem fazer grosseria que for comigo, que eu sou inabalável. Tiveram assim, alguns, né? Cada turma assim, tinha sempre um. E é interessante, porque gera um debate, né? Mas por quê? Como assim? Como assim você não gosta de gentileza? Como assim você não gosta de carinho, não gosta de, né, de elogios e tal? A gente vai aprofundando. Os próprios alunos, né, vão perguntando, vão... E a última pergunta quem quer ser feliz? E aí é uma unanimidade, todos querem ser felizes, né? Claro que cada um tem um conceito diferente de felicidade, né? Mas todos, no final das contas, querem ser felizes. E aí isso foi uma aula. Na outra aula, eu voltei a esse conceito de gentileza, de compaixão, e pedi que eles trouxessem na memória uma situação, né? Um momento em que alguém foi gentil com eles, né? Algo que tenha sido significativo para eles, né? Um momento que eles realmente precisavam desse ato de carinho, de gentileza, e pedi que eles desenhassem. E aí cada um trouxe, né, uma situação em que eles receberam essa gentileza, esse ato de carinho. Também, mais uma vez, vários trouxeram coisas bobas. O dia que eu ganhei meu videogame, o dia que... Enfim, mas vieram coisas muito bacanas também, né? Assim, um dia que eu estava muito chateado e um amigo percebeu e chegou e conversou comigo e me deu um abraço, né? Surgiram muitas coisas assim muito bacanas e surpreendentes. E também fica uma atividade de registro, eu entreguei para a psicóloga, né, do colégio. Tiveram coisas também assim preocupantes que surgiram, tipo, não, nunca ninguém fez nenhum ato de carinho nem de gentileza para mim, não consigo lembrar de nada. Não, nunca ninguém foi gentil comigo. Eu falei: nem seus pais te deram carinho, uma situação, né, te deram um abraço? Não. Falei: opa, aí é sinal vermelho, né?
que está acontecendo, né, com essa criança. Então, é muito interessante. É um pouco diferente, né, mas é uma dinâmica também de compaixão, né, de eles entenderem essa humanidade compartilhada, né, essa ideia do todo, de que a gente também não pode querer só o bem para a gente mesmo, de que todos querem o bem, né, para si. Então a gente também tem que desejar o bem e fazer o bem para o próximo, ser gentil com as outras pessoas, se a gente também quer receber atos de gentileza. É bem bacana. E surge muita coisa aí, né, para a gente trabalhar e perceber com eles. Então, essa é uma sugestão, né, bacana de fazer em dupla. O Maurício falou de fazer durante o relaxamento e depois uma atividade de registro, que eu achei bem bacana também. Vocês podem adaptar da forma que vocês acharem interessante. Aí depois me contem, tá? Sempre gosto de saber o que vocês criam aí, porque sempre vem coisa bacana para a gente compartilhar também, né? Para todo mundo, no grupo, para as próximas turmas. Então, vamos para as nossas práticas da semana, nosso dever de casa. Estamos chegando ao fim da nossa penúltima aula. Então, agora nós temos 5 práticas para a gente escolher 3 para a gente fazer por dia. Aí eu sugiro, obviamente, incluir, né, a prática de bondade amorosa essa semana e escolher mais 2 para permanecer aí nas suas práticas diárias. O desafio é aumentar ainda mais tempo, né? O tempo em silêncio, por 6 minutinhos. Vocês tentarem, em uma dessas práticas, né? No final de uma dessas práticas, ficar mais 6 minutinhos em silêncio, trazendo a âncora da respiração, né? Para vocês se acostumarem a fazer a prática sem áudio, sozinhas, a qualquer lugar, em qualquer momento, né, gente? Essa é a ideia. E, não sei o que acontece, gente, sempre o último slide, ele some. Já perceberam isso? Da apresentação? Toda a aula é isso. Tem mais um slide, por que ele não entra? Vou ter que recorrer de novo ao meu celular. Acho que já é a terceira aula que isso acontece, que fica faltando um slide, eu vou lá e ele não aparece. Mas que coisa! Espera aí só um minuto, gente. Ai. São as práticas informais, não querem aparecer aqui para vocês, elas são rebeldes. Prática informal, então, da semana, pessoal. Perceber as sensações que as roupas trazem no corpo de vocês. Perceber a textura da roupa, perceber se a roupa está confortável ou não, se ela está te apertando em algum lugar, se ela está pinicando. Trazer essa sensação, né, do corpo, percebendo as suas escolhas das suas roupas no dia a dia. Durante a pandemia foi muito legal, porque ficava todo mundo de moletom, né, camiseta em casa, ou de pijama mesmo. Então todo mundo, não, estou super ninguém queria ligar a câmera nas aulas, entendeu? Porque estava fazendo. Então, assim, o que vinha, né, na aula seguinte, super confortável, super sensação gostosinha, daquele algodão, daquele moletom, daquele plushzinho e tal, em contato com a pele. Então, a gente exacerbar e perceber que, às vezes, a gente bota uma roupa que fica incomodando a gente o dia inteiro, né? E para quê, né? E o contrário, às vezes você está super confortável, uma roupa que te dá uma sensação boa de
de acolhimento, ainda mais agora no inverno, né? Inverno a gente tem roupinhas mais soltinhas, mais macias, mais acolhedoras, então a gente prestar atenção nisso. Quem sabe, né? Perceber que a gente está precisando comprar um conjuntinho bem confortável para ficar sentindo essas sensações, né, da roupa na nossa pele. Essa é a prática informal da semana. Mudanças de hábitos. Tentar ser mais gentil consigo mesmo e com os outros. Então, é praticar a gentileza. E escolher um dia da semana para sorrir. Sorrir o dia todo. Sorrir para todo mundo. Mesmo sem vontade. Mesmo em situações em que não há motivo para sorrir, né, Maurício? É o fingir até de como é que fala, que a gente fala no yoga do riso? Finja até que atinja. Finja até que atinja. Lembrei. Exercitar o riso. Finja até que atinja. Então é isso, tentar trazer esse sorriso nos lábios, esse ar feliz, né? E ver como é que é a reação das pessoas, né? Porque quando a gente sorri, imediatamente a gente recebe um sorriso de volta, né? Quando a gente é gentil, a gente também recebe atos de gentileza. Então, percebam isso durante a semana, tentem praticar a gentileza e o sorriso, e depois, semana que vem, vocês me contam, tá bom? Vou colocar lá no grupo, porque essas atividades informais, se a gente não tiver o lembrete, a gente esquece mesmo, né? Que nem semana passada, que era tentar passar um dia inteiro sem reclamar. Eu esqueci de colocar lá o lembrete. Alguém lembrou de fazer, por acaso? Não, né? Dia inteiro sem reclamação. Então, vou incluir nessa semana também. Então, é um dia inteiro sorrindo e um dia inteiro sem reclamação. Renata, foi engraçado que eu lembrei no dia seguinte, nossa aula foi no sábado, no domingo eu lembrei, mas eu já tinha reclamado quando eu lembrei. E aí eu disse, hoje não vale, vai começar a partir de amanhã. E aí, durante a semana, eu esqueci completamente, passei a semana reclamando. Ai, meu Deus. É isso, a gente precisa desses lembretes, né? Ainda. E para isso que a gente precisa praticar, gente, para a gente não precisar mais desses lembretes, ou precisar menos, né? Então, meninas, bom final de sábado, bom domingo, ótima semana para todos. E amanhã a gravação vai estar lá, já na plataforma, eu aviso para vocês e mando todas as práticas da semana no grupo, tá bom? Combinado? Beijo grande, obrigada, Maurício, pela sua presença. Oi, Rê, eu que agradeço, que eu estava na reunião da Aliança, aí eu só consegui, quando acabou eu entrei, eu ia entrar hoje. Adorei, eu estava realmente precisando, porque ontem meus alunos aprontaram bastante, era o último dia de aula antes das férias, e, enfim. E, meninas, Leia, o nosso encontro presencial foi transferido para o dia 6 de agosto. Eu estou me recuperando de uma pneumonia. E a gente está começando com a formação na quinta-feira. Tá bom, meninas? Se vocês quiserem participar, super convidadas. Vou colocar novamente lá no grupo, já com a nova data, né, Maurício, do encontro, porque quem participar da formação ganha de bônus o encontro presencial, que imperdível, quem puder, né, vir para o Rio, para esse encontro, né, depois de 2 anos sem encontros presenciais, né, Maurício, do curso, né? A gente está voltando, são opcionais, a gente não está obrigando, mas a gente está voltando até para fortalecer essa questão da sanga, né, do grupo que queira participar e praticar, né? Então, quem estiver pelo Rio,
Super E combinado. aí vai ser prática de yoga educativa e de mindfulness educacional, né? Vai ser prática de tudo, né? Não vai ser só mindfulness, né? Nesse Não, encontro. a gente vai fazer um protocolo em cima de práticas básicas de yoga educativa, práticas de mindfulness educacional com dinâmicas, né? Em base de comunicação não violenta. Então, exatamente, a gente vai querer abrir a possibilidade dos leques que o mindfulness traz como base para as dinâmicas, né? Dividindo, né, por idade, né? A gente vai estar trabalhando em educação infantil, fundo de 1, fundo de 2 e médio, né? Então, é um dia só para a gente esquentar, vão ter outros. A nossa ideia é voltar a ter regularidade dos presenciais nesse trabalho híbrido, né, que está virando. Maravilha, pessoal. Então, Semana que imperdível. vem, acho que vai coincidir, não vai? O sábado? Porque sábado tem a formação e tem a Renata. E é Não, verdade. eu e Renata, a gente já está resolvendo essa questão. Don't worry. Então, eu vou estar até viajando, assim, mas se por um acaso eu conseguir me conectar. Qualquer Super coisa a bem-vindo. gente começa, Maurício, se precisar, a gente começa o treinamento um pouquinho mais tarde, às 5 horas. Já acredito que não tenha problema para ninguém, né? Para não atrapalhar a formação, quem tiver inscrito na formação. Aí você me fala, tá bom? Qual a previsão de horário? Aí eu aviso a vocês se a gente for começar a nossa aula um pouquinho mais tarde na semana que vem, tá bom, gente? Aí a gente vai ver, porque assim, Leia, eu estava fora de combate, fiquei fora de combate por uns 20 dias, assim. Quer dizer, dei aula, mas assim, me arrastando. E aí não era Covid, aí eu descobri que era uma pneumonia. É só uma pneumonia. Não era... Aí eu até falei, não, cara, eu não vou estar 100% para hoje. Aí eu falei, não, vou transferir para poder estar Fez bem, fez bem. para render. Eu limpei o pulmão, meu pulmão limpou no domingo, na segunda-feira, e aí agora que eu retomei, né? Sabe como é que é, né? Aquelas coisas que quando pegam a gente não querem largar. Mas a prática de hoje foi maravilhosa, Renata. Muito obrigado. Que bom. Foi muito boa. Gratidão. Gratidão a todos, gente. Um beijo grande. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Stop share. Isso, para entrar todo mundo aqui na tela. Beijo grande, pessoal. Obrigada, gente. Pratiquem a bondade amorosa, a autocompaixão, porque é uma prática que realmente faz diferença na nossa vida. Vocês vão perceber. Tá bom? Beijo grande. Até sábado. Beijo, Maurício. Tchau, tchau.